Irmãos, nós vamos abrir a palavra de Deus lá no livro de Atos dos Apóstolos, logo no início, capítulo 3, nós vamos ler os 10 primeiros versículos desse capítulo. Texto muito conhecido. Eu lerei, os irmãos acompanharão. Diz assim a palavra do nosso Deus. Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona. Era levado um homem coxo de nascença, o qual punham diariamente à porta do templo chamada Formosa para pedir esmolas aos que entravam. E vendo ele a Pedro e João, que iam entrar no templo, implorava que lhe dessem uma esmola. Pedro, fitando juntamente com João, disse: olha para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou. Imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram. De um salto se pôs em pé, passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Viu todo o povo a andar e a louvar a Deus, e reconheceram ser ele o mesmo que esmolava sentado à porta formosa do templo, e se encheram de admiração e assombro por isso que lhe acontecera. Oremos. Senhor nosso Deus, abrimos a Tua palavra mais uma vez e agora nós te pedimos, Senhor, que Teu Espírito Santo nos dê a compreensão, o entendimento, nos ilumine, Senhor, para que possamos sair daqui, Senhor, sabedores exatamente daquilo que Tu queres de nós, aquilo que Tu tens para nós. É a oração que nós fazemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Irmãos, quem nunca precisou de uma mão para se levantar? Quem nunca passou por uma situação em que se percebeu sem força, percebeu que a sua disposição não era suficiente para se erguer? Precisava de uma mão que pudesse amparar, uma força externa que pudesse vir ao auxílio. Todos nós experimentamos quedas, fragilidades, momentos difíceis na nossa vida, que certamente não conseguiríamos sair e nos livrar se não fosse o amparo de uma mão, de alguém que se coloca à disposição. E esse texto, o texto de Atos 3, nos mostra o poder de uma mão que ampara. E quando nós lemos, nós percebemos que essa é a mão de Pedro e a mão de João, que se colocam à disposição daquele que precisava ser restaurado, aquele que precisava de uma mudança que fosse radical, transformadora, que mudasse a sua história, o rumo da sua vida. Nós experimentamos na leitura do texto a ação desses homens de Deus naquele dia. Diante da porta formosa, estudiosos dizem que aquela porta era uma porta de bronze, uma porta suntuosa, uma porta que era admirada pela sua beleza, pelo material de que era feito. Mas nós percebemos também que do lado de fora, a miséria, a dificuldade, a incapacidade de alguém que jazia ali pedindo esmolas. A porta era formosa, mas a dor estava à margem. Do lado de fora, tristeza. Do lado de fora, falta de condição. E se nós observarmos
nós vamos perceber que esses são os primeiros passos daqueles homens logo depois do Pentecoste. A promessa de Cristo de que do céu viria poder para capacitar a igreja para fazer aquilo que o Senhor mesmo a comissionou, sabe? E aí, esse evento se dá a partir dessa experiência da igreja cheia do poder de Deus para fazer aquilo que o Senhor chamou para fazer. É interessante porque eles pregaram, vários se converteram naquela pregação, e diz o texto que 3.000 foram batizados por conta da mensagem anunciada pelos apóstolos. Mas essa igreja é uma igreja que caminha pelas ruas. Essa igreja é uma igreja que respira, uma igreja que pulsa, uma igreja viva. Diz o texto que Pedro e João, eles subiram para o templo no momento de oração, para orar. É interessante, o poder desceu do céu sobre a igreja, capacitando-a para operar. Isso não significa dizer que agora já não é preciso mais orar, buscar o Senhor em oração. Sabe, a gente precisa entender que aquilo que Deus propõe para nós, Ele propõe para a vida. Homens e mulheres cheios do Espírito Santo estão sempre em contato com o Senhor, estão sempre buscando a face do Senhor. E como nós fazemos isso? Através da palavra e através da oração. Pedro e João subiam ao templo para a oração às 3 horas da tarde, das 15 horas, a hora nona. O tema do nosso sermão hoje é a mão que ampara. A mão que ampara mediante a realidade da impotência humana. O coxo estava à porta do templo, mas ele não podia entrar. Uma imagem de como a humanidade caída, ela pode até viver próxima, mas não tem acesso por conta da sua condição. Não adianta estar próximo, não adianta estar perto. O projeto de Deus é que você viva. Aquele homem estava sempre ali, muito perto, muito próximo, mas totalmente distante. Quantas pessoas hoje se acham próximas? Chamado simpatizante, não é? Não, eu sou simpatizante, eu até gosto. Eu ouço umas mensagens na internet. Eu deixo a minha Bíblia aberta lá em casa, Salmo 91, coisa boa. Me protege de tudo. Eu abro lá o Salmo. Então a pessoa tem uma sensação, a minha esposa é da igreja. Então tá bom. Está próximo. Está perto. O que acontece, ele observa. O movimento. Mas essa não é a proposta. Não é isso que Deus propõe para nós. Ele continuava dependente, necessitado, carente, miserável. Na porta ele jazia todo dia, à margem, sem conseguir entrar, sem experimentar, sem viver. A vida se resumia à esmola que caía aqui, caía ali, às vezes não caía, era comida para amanhã, para sustentar, para voltar depois. A vida se desenrolava desse jeito. Só que naquele dia, a história iria mudar. Quantos hoje estão à porta de tudo aquilo que o Senhor nos concede em Cristo Jesus, mas estão paralisados pelo pecado, pela dor, pela falta de esperança,
E nesses lugares de impotência, é nesse lugar de incapacidade, de falta de condição total, é que se dá o operar de Deus. O operar de Deus não se dá no lugar das possibilidades, sabe? Do florescer, da capacidade humana. O agir de Deus se dá no lugar da miséria, da falta de condição, de não poder se sustentar, de não conseguir se firmar por conta própria. É interessante porque a gente fala da história desse homem, mas esse homem representa cada um de nós, irmãos. Antes de nós pensarmos que os personagens dessa história, eles que nos representam, e eles nos representam, são Pedro e João, nós precisamos pensar que antes, quem nos representa nessa história é o coxo que jazia à porta. Porque antes da comissão, antes de serem cheios do Espírito Santo de Deus para operar, antes de nos tornarmos Pedro, João, a igreja, Ele veio em nossa direção, Ele mudou a nossa sorte. Aquilo que eu não poderia, aquilo que você também não, aquilo que não estava sob o nosso controle, foi Ele que fez, foi Ele que operou. O personagem com que eu me identifico, e você também, é o coxo, em primeiro lugar. Eu e você. Nas bem-aventuranças, Jesus diz assim: bem-aventurado os pobres. Melhor tradução, os miseráveis. Aqueles que reconhecem que não há neles condição alguma. São esses os felizes para sempre, porque vão receber tudo aquilo que Deus Ele tem para as nossas vidas. Já não ficarão mais à margem, já não ficarão mais esquecidos, não ficarão à sombra, não ficarão perto, não ficarão próximos, porque na realidade não tem ninguém que esteja afastado de Deus, que esteja próximo ou perto. É um engano, um ledo engano. Na parábola do filho pródigo, Jesus diz assim: quando aquele filho pegou a parte da herança que não lhe cabia, mas que ele pediu, exigiu ao seu pai, e o seu pai entregou, diz o texto que imediatamente ele foi para muito longe. Ninguém fica perto. Ninguém fica próximo. O homem afastado de Deus está muito longe. Só há uma possibilidade: se ele vier em nossa direção. A mão que ampara é a mão que olha e vê para além opera a partir de um olhar que percebe, um olhar que observa, um olhar que penetra para além daquilo que é meramente aparente. Tem uma visão ampla. Pedro e João são cheios do Espírito Santo para terem uma visão ampla, que consiga observar para além das questões meramente sociais, econômicas, políticas. Quantas vezes nós nos distraímos achando que a solução ela vem de um tratamento na área social, que vem de políticas públicas, e a gente então coloca toda a nossa confiança naquilo que é prometido, naquilo que é dito. Olhar para aquele homem e perceber apenas a sua condição
miserável, condição social, como pedinte, não era olhar para ele por completo. Não é enxergar ele do ponto de vista do céu. É diminuir. Não é isso que nós fomos chamados para fazer. Nós fomos chamados para ver para além dessa condição. E a igreja recebe esse olhar de Cristo Jesus. A gente precisa, irmãos, apurar a nossa visão, segundo o ângulo, a perspectiva do céu. Pedro e João não ofereceram o que ele pediu, a esmola, mas o que realmente ele precisava: cura, restauração, transformação total. 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 O que muda a sorte, sabe? É mais do que uma esmola que cai agora. A esmola a gente entrega, a gente ajuda. A parte social, a gente dá conta. Mas o Senhor nos chamou para aquilo que a gente não dá conta, gente. Quando você diz assim, que coisa boa, a gente juntou 2.000 cestas e espalhamos 2.000 cestas por Queimados, isso é maravilhoso. Irmãos, o que Deus tem para Queimados é muito mais. O que Deus tem para Queimados é libertação, é transformação, é vida com Ele, que vai fazer com que homens e mulheres escravizados pelo vício, pelas drogas, pela violência, amedrontados, se libertem para uma vida nova. Famílias restauradas, filhos educados, meninos na escola, meninas estudando, buscando uma posição, buscando uma condição, tudo para a honra e glória do nome do Senhor, porque o Evangelho de Cristo liberta. Liberta do pecado e coloca a pessoa no rumo. João e Pedro são exemplos disso. À beira da praia, cuidando da coisa particular, fazendo o certo, mas fazendo certo para si. Chamados por Cristo, agora vão fazer certo, mas vão fazer certo para a honra e glória do Senhor. Já não é mais pensando apenas nas finanças da família, não é mais só pensando em si mesmo, na sua casa, mas agora uma visão que enxerga o outro, que parece tão distante, tão longe, parece tão outro e tão diferente, que eu não consigo nem enxergar. Eu não tenho olhos para ver. Ele precisava de outros para que ele pudesse se manter na porta. E parecia que era bom, não é? Não parecia que era bom? Ajuda de alguém? Pô, tem gente bacana que pega ele no braço todo dia, mas isso não liberta, sabe, gente? Nós estamos vivendo um mundo de um monte de gente fazendo, um monte de gente, sabe, agindo. Aí a gente olha e fala assim, que bacana, pega lá ele em casa, leva ele, coloca ele lá na porta para ele pedir a esmola dele. Que gente bacana, que gente boa. Eu não vou dizer que essas pessoas, elas não estavam fazendo com um coração bem intencionado. O que eu quero dizer é que eles estavam fazendo dentro dos limites humanos. O operar que se deu naquele dia foi totalmente diferente. Por gente que não foi ali para pegar aquele homem, levar ele para casa, para voltar com ele semana que vem e colocar ele na porta de novo. Não, foi gente que passou por ali para tirar ele dali. Amigos se reuniram e resolveram levar uma pessoa sem condição para um lugar onde Cristo estava pregando, e a gente já conhece a história. Não dava para entrar, tinha muita gente, Jesus no interior da casa. Eles destelharam a casa e desceram com o homem pelo buraco do telhado. Eu fico imaginando a cena, né? A cena. Pedro já apavorado, André preocupado,
Jesus está pregando, começa a cair terra aqui, começa a cair uma telha ali, um negócio. Meu Deus, e aí, preocupado, Jesus pregando no meio do sermão, atrapalha aquela coisa toda. O homem desce, Jesus olha, ele é coxo, o esforço de todo mundo, está muito claro. O que ele precisa está evidente aos olhos. O que ele precisa está evidente. Não, Jesus olha e diz para ele assim: curados são os teus pecados. Eles aprenderam com Jesus. Toda miséria humana é um desdobramento de um coração afastado de Deus. Toda miséria humana é desdobramento de um coração afastado de Deus. E só o perdão de Deus pode restaurar. Naquele dia, eles não deram o que ele pediu. A igreja não está aqui para dar o que pede. A igreja não pode se deixar seduzir pelo pedido daqueles que se apresentam. A igreja não pode. O que determina não é o que o mundo nos pede. Não é o que o mundo nos exige. O que determina é o que Deus quer que nós façamos. É isso que é o fator determinante. Porque o mundo pede, mas não sabe o que pede. O mundo deseja, mas a igreja entrega aquilo que Deus deu para entregar. Nós somos ditados pelo interesse daqueles que necessitam. A igreja se pauta naquilo que é o projeto de Deus para ela, e ela não erra o alvo. A igreja precisa continuar pregando o evangelho da salvação. É só o evangelho da salvação que liberta, que confere dignidade. É o evangelho da salvação que faz com que as pessoas percebam que, apesar da nossa pequenez, apesar da nossa falta de condição, um preço foi pago. O sangue de Cristo na cruz do Calvário, e esse é o teu valor. Isso confere dignidade. Você que está à margem, Ele te chamou para que você seja co-herdeiro com Cristo no seu reino. Aquele que está distante foi chamado por Ele para se assentar à mesa como filho. Não fica à margem, não fica do outro lado da porta de bronze, mas ele entra e participa na mesa. Quantos hoje, irmãos, estão experimentando o desejo dos seus próprios corações e a igreja não percebe que aquilo que nós temos para entregar é poderoso para transformar. As pessoas estão atrás do espetáculo. O Senhor nos convida para um culto. As pessoas querem aquilo que satisfaça o ego. Jesus nos chama para um quebrantamento. As pessoas querem zona de conforto. Ele nos desafia para avançarmos a despeito das dificuldades. Deus não nos dá o que nós pedimos muitas vezes, mas nos dá o que nós precisamos, exatamente o que nós precisamos. E nós devemos ser instrumentos que ofereçam mais do que uma mera ajuda material, uma solução meramente social, para que a pessoa continue lá
fora da porta, distante da porta. Não, não. É algo que mova e que traga a pessoa para dentro. É o chamado de Deus que tira da margem. É o cego que grita por misericórdia. E diz o texto que logo que Jesus opera na vida daquele homem, diz o texto que ele segue e caminha fora. O que estava ali à margem, agora está no caminho. A mão que ampara é o apoio que levanta. Diz o texto que Pedro toma o homem pela mão direita, o gesto de alguém que acredita no poder de Deus. É interessante porque o verbo utilizado aqui, no texto que nós acabamos de ler, que fala que no versículo 7, tomando pela mão direita, o levantou. O verbo aqui, levantou, é o mesmo verbo utilizado para aqueles que experimentaram a ressurreição. Olha que bonito. O levantou, ele estava morto. Ele não podia, o morto não pode. É o símbolo da impossibilidade total. A pedra rolada que sela o túmulo acabou. Quando ele toma pela mão o que estava morto, revive. É isso que a gente faz quando a gente prega o Evangelho de Cristo. É isso que a igreja faz. A mão que ampara é a mão que levanta aquele que está morto. E agora ele experimenta vida e vida em Cristo Jesus. É interessante nós observarmos que agora nós que nos identificamos com o coxo, paralisado, impossibilitado, miserável, agora olhamos para os personagens do texto, Pedro e João, como legítimos representantes da Igreja de Cristo, eu e você. Um dia coxo, hoje João e Pedro. Um dia impossibilitados totalmente, hoje no caminho certo. Eu e você. Nos identificamos e precisamos nos identificar. A cura não está na mão de Pedro, mas na autoridade do nome de Jesus. A cura não está na mão da primeira igreja presbiteriana em Queimados. A cura não está na mão do pregador da noite. A cura é um agir de Deus. Nós somos chamados para pregar. Nós somos chamados para oferecer a mão. O gesto de colocar aquele homem de pé, irmãos, ele vai para além daquilo que é apenas se sustentar a partir das suas próprias pernas recuperadas e restauradas. É um agir de Deus extraordinário e opera para além das mãos de Pedro. Quando nós abrimos essas portas, quando nós abrimos essa câmera, nós estamos aqui fazendo aquilo que Deus nos chamou, nós estamos estendendo a mão, e é isso que nós precisamos fazer. Agora, aquilo que se opera a partir do momento em que nós operamos em nome de Jesus, aí é um fazer de Deus. É o que nós temos e o que nós temos nós entregamos. É o que nós temos e o que temos nós não negamos. É o que temos e nós vamos oferecer todo dia. É o que nós temos e nós precisamos continuar oferecendo. Não podemos aceitar, substituir por mais nada. Não podemos ouvir o apelo dos que pedem. Nós precisamos entregar aquilo que Deus nos chamou para entregarmos enquanto igreja. E assim nós vamos acertando o alvo, fazendo a vontade de Deus. Deus nos chama para
para sermos essa mão que ampara, uma mão que não empurra para baixo, uma mão que não tira da frente, mas uma mão que encoraja, uma mão que abraça, uma mão que conduz, uma mão que recebe, uma mão que afaga, a mão de Deus. A mão que toca o leproso. Jesus curou muitos à distância, sabe? O servo do centurião não foi à distância? Distância. O leproso, quando grita, Jesus daqui poderia ter curado ele, como curou o cego. Mas ele foi na direção daquele homem. A condição daquele homem, ela determinava uma distância que não poderia ser superada entre o leproso e o são. Com perigo de contaminação, não é? Era tão rígido que era questão de lei. Se o leproso tentasse romper por conta própria esse distanciamento, ele poderia, segundo a lei, ele poderia ser executado sumariamente por quem se sentisse em perigo, com pedras, apedrejado. Essa era a distância. Jesus foi na direção dele. E essa distância, ela desapareceu. Ela desapareceu. Ela sumiu. A regra, a lei, tudo caiu por terra. Por quê? Porque Jesus andou na direção daquele homem. E diz o texto que Jesus o tocou. É a mão que ampara, é a mão que toca, é a mão que acolhe. Há quanto tempo, não diz a palavra, mas há quanto tempo aquele homem talvez não recebesse um toque? Por isso o toque era importante. Depois que foi diagnosticado com lepra, nunca mais havia recebido o toque de ninguém. Era proibido. Depois que foi diagnosticado com lepra, o beijo do filho, se casado e com filhos, o abraço da esposa, se trabalhador, o convívio com os amigos do trabalho, os colegas, tudo cessou. Até o dia que Jesus andou na sua direção e ele recebe o toque que só ele podia dar. Só ele podia dar. Por quê? Porque o mal não vai contaminar aqui. Aqui é que promove cura e libertação. O mal não influencia, é a luz que dissipa as trevas. O mal não irá impor o seu regime. É o reino de justiça, quebrada a vitória em Cristo Jesus. Para nós concluirmos, irmãos, a mão que ampara é a mão de Cristo. É mais que uma história de cura física, gente. É um retrato da salvação. Operada pela mão de Cristo que nos encontra prostrados e que nos levanta com poder e nos conduz a uma vida de adoração. A mão que ampara é a mão do evangelho estendido por servos obedientes em nome de Jesus. Todos nós um dia fomos como aquele cojo caído, sem força, esperando apenas a esmola da vida, mas Cristo nos reergueu, foi Ele que nos colocou de pé, nós estávamos mortos e essa mão que ampara nos colocou de volta. Hoje, Ele nos chama para sermos mãos que amparam na família, na igreja, nas ruas, com aqueles que estão caídos pela dor e pela tirania do pecado. A igreja
ela faz o que ela foi chamada para fazer. A igreja, eu vou fechar com essa frase que eu sempre utilizo: a igreja é a extensão da boa mão abençoadora de Deus. João, Pedro, Daniel, Lívia, Anderson, André, Talita, a extensão da boa mão abençoadora de Deus. E eu e você, chamados pelo Senhor, para operarmos aquilo que ninguém pode, aquilo que está para além das forças humanas, eu e você. Porque como João e Pedro, nós somos a igreja. Toda a honra e toda a glória ao nome do Senhor. Toda a honra e toda a glória ao nome do Senhor. Toda a honra e toda a glória ao nome do Senhor. Que Deus nos abençoe.